De número 20, diga amém. Quem encontrou? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E você diz amém. Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, este texto que Deus colocou no meu coração nesta tarde, eu disse: Deus, eu já preguei esse texto tantas vezes. E Deus falou: não se preocupe, meu filho, porque falarei contigo e com toda a igreja. E até contestei e disse: Deus, o Senhor tem falado comigo toda vez que eu prego essa mensagem. Ele disse: fica tranquilo que eu vou falar de novo. Falo com tu que está pregando, falo com a igreja que está ouvindo. Quem crê, diga amém. Queridos amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. E é interessante que quem escreve este texto aqui é o evangelista João. E João está tendo aqui algo extraordinário, uma das maiores revelações da sua vida que João está contemplando aqui. Pois João está contemplando a revelação do que já passou, do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer. Quando nós observamos a história do evangelista João, você percebe muito bem que João é aquele discípulo que nós conhecemos como o discípulo amado. Pastor, por que João é aquele discípulo amado? Uma das coisas que eu observo na vida do evangelista João é que ele não era só um dos 12 discípulos. Por quê, pastor? Porque ele fazia parte do círculo de intimidade de Jesus. E qual era o círculo de intimidade? Simão, Pedro, Tiago e o evangelista João. Quando você percebe, João é aquele que nós conhecemos também, filho do trovão. Ele era impetuoso, mas essa vida de João vai ser transformada quando ele conhece Jesus. E pelo convívio que ele tinha com Jesus, tudo se transformou em amor. Vou pregar de novo. Tudo que era ruim se transformou em amor. E quando você conhece Jesus, tudo que é ruim vai se transformando em amor, em ternura, em zelo. Quem crê, diga aleluia para Jesus. Quando você observa, João é filho do pescador Zebedeu, aquele pescador que pescava no mar da Galileia. Por isso João vai se transformar também em um pescador. Mas Jesus queria chamar João para um grande ministério. Quando você observa, querido, João era simples, mas ele tinha um coração marcado pela sensibilidade com Jesus. Quando você observa a história de João, você observa muito bem que João, ele é aquele que vai contemplar alguns eventos, aleluia, do ministério de Jesus. Um dos mais poderosos eventos que João vai contemplar é aquele milagre, aleluia, que quando Jesus, aleluia, vai fazer a transfiguração, aonde ele se transforma num corpo de glória, e juntamente com Moisés e Elias vai aparecer naquele dia, e os discípulos vão se espantar. Simão Pedro olha e diz: Jesus, o Senhor não quer que a gente constrói uma tenda? Porque eu estou contemplando o Senhor, estou contemplando Moisés, estou contemplando Elias. Pastor, não estou entendendo. É porque tanto Pedro, tanto Tiago e tanto o evangelista João vai entrar numa dimensão espiritual extraordinária. Pastor,
pastor, e por quê? Porque eles tinham intimidade com o mestre. Você quer contemplar algo extraordinário da parte de Jesus? Seja íntimo para com ele. Quem crê, diga glória para Jesus. E não somente isso, na última Santa Ceia, é João que arrastou a cadeira, assentou pertinho de Jesus e disse: dá licença, Jesus, porque eu vou reclinar a minha cabeça no teu peitoral. Isso é símbolo, aleluia, de intimidade. João tinha uma intimidade terrível com o mestre. Não somente isso, João é aquele que, quando Jesus é pregado na cruz do Calvário, João é aquele que encostou perto da cruz de Jesus, ajoelhou e ficou colado na cruz que Jesus estava, enquanto todos fugiram, se afugentaram, todos 11 saiu, foi embora. É João que grudou a cruz de Jesus e ficou no pé da cruz. Pastor, não estou entendendo. João representa a igreja que ainda está aos pés da cruz. Levanta a mão que eu quero profetizar. Você precisa ser como o evangelista João, aleluia, intimidade tão tremenda que ele está aos pés da cruz. A igreja de hoje está aos pés de tanta coisa, mas muito menos aos pés da cruz. Glória seja dada ao nome do Senhor. E por isso Jesus disse: eu te dou uma responsabilidade. Parece que eu vejo João perguntando: qual responsabilidade? Vai cuidar da minha mãe. Uramandarras. Cuida de Maria. Ô pastor, o que é isso? Que responsabilidade, porque foi o único que ficou até o fim. João representa uma igreja que fica até o fim. Alabaracébia, pode ter calúnia, pode ter perseguição, mas João representa a igreja que fica até o fim. É esse João que quando passa-se os anos, quando já está velho, e quando quem está imperando é um imperador chamado Tito Flávio Domiciano, que ele vai tentar parar a igreja, pegando o líder da igreja. A estratégia do diabo hoje, irmão, não é tirar o irmão da igreja, não é afetar o irmão da igreja, é afetar a liderança da igreja. Porque ele afetando a liderança da igreja, ele derruba todo mundo. Por quê, pastor? Porque a liderança da igreja é o espelho da igreja. Oh, glória a Jesus. Quando você tem um espelho e que você vê ele caindo, você cai também. É por isso que Paulo prega dizendo: sejam imitadores de Cristo, porque Jesus nunca caiu. Uramaracébia candarácia. O diabo está lutando para afetar a liderança da igreja, porque afetando a liderança da igreja, Uramandarai, afeta toda a igreja. E o que é que ele faz? Ele usa Domiciano para afetar João, que é o líder da igreja neste momento, o líder da igreja em Éfeso. João que pregava a palavra. É tão que você lê a Bíblia Sagrada em Apocalipse capítulo de número 1, você vai ver que João dá testemunha: eu fui preso por pregar a palavra de Deus. João não foi preso porque está fazendo falcatrua, não. João foi preso porque está pregando a palavra de Deus. E o diabo tenta parar João. A primeira tentativa, segundo a história, é pregar João e jogar num tacho de azeite fervendo.
para matar, vamos acabar com ele. Se nós derrotar João, a igreja se acaba. Só que tem uma coisa: quando jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo, João, a história diz que nenhum mal sucedeu a João. João sai são de dentro do tacho de azeite fervendo. É porque o azeite que estava na vida de João era muito mais quente do que o azeite, aleluia, do caldeirão. Amarracépia. Só que agora ele vai tentar outra estratégia. Se matar não deu jeito, eu tento tirar de perto de todo mundo. Essa é a estratégia do diabo. É por isso que ele lança uma doença chamada depressão. Por quê, pastor? Porque a depressão é uma doença que te distancia das pessoas. Quem tem depressão, ele fica guardado dentro do quarto, ele não quer sair para nada. A barba cresce, o cabelo cresce, tudo cresce. Ele não quer ouvir ninguém, ele não quer ouvir conselho, ele quer ficar sozinho, porque a depressão, ela te faz ficar longe das pessoas. Só que no caso de João, ele pega João e lança em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Para quê, pastor? Porque para tirar de perto das pessoas, tirar de perto da igreja. João vai morrer de desgosto. João vai morrer sozinho na ilha de Patmos. Vai dar depressão em João, porque ele não tem como pregar, ele não tem como ensinar. O que era maravilhoso para João era pregar. O que era maravilhoso para João é adorar a Deus na igreja. Só que a estratégia do diabo aparentemente está dando certo. Só que o céu está se movimentando, dizendo: eu vou arrebatar ele em espírito, eu vou pegar ele lá. Talvez Domiciano disse: joga ele na prova, joga ele no deserto, joga ele, vai morrer sozinho. E o céu dizendo: pode jogar no deserto. Crente que ora no deserto é levantado. Crente que ora no deserto, alabaracandaraia, prega, jejuma, busca, adora. Quem estiver no deserto hoje, não se preocupe, Deus vai te pegar lá no deserto. A Bíblia diz que Jesus, ele aparece na ilha de Patmos em uma visão para João. A Bíblia diz que João é arrebatado em espírito, e ele escuta por detrás dele uma voz como voz de muitas águas, e dizia: João, o que tu vê, o que tu escutar, vai escrevendo e envia a 7 igrejas da Ásia Menor. Orou glória. Aí João ficou curioso. Eu quero saber que voz é essa. Que voz maravilhosa é essa? Por quê, pastor? Porque quem ouve a voz de Jesus verdadeiramente é transformado. A voz de Jesus é tremenda. A voz de Jesus impacta. A voz de Jesus transforma. A voz de Jesus muda a história. João dá uma olhadinha para trás, e João diz que viu semelhante ao Filho do Homem. E ele está onde, pastor? João primeiro vê 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros de ouro, ele viu semelhante ao Filho do Homem, que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Glória seja dada ao nome do Senhor. João diz que ele tem os olhos como chama de fogo. João diz que ele tem uma vestimenta comprida como lã branca. João diz que ele tem um cinto de ouro ao redor do teu corpo. João diz que quando ele olhou para os pés, era como latão reluzente, como se tivesse tirado da fornalha aquele momento. João deu uma olhada no cabelo, diz que era um cabelo como a lã branca, era branquinho. E João, quando começou a olhar o rosto, ele se arrebatou, não conseguiu olhar.
Jesus dizia: o que tu vê, tu vai escrevendo, João, e envia a 7 igrejas da Ásia Menor. O que me chama a atenção, irmão, é que os 7 candelabros representam 7 igrejas. E Jesus está onde, pastor? Jesus está no meio da igreja. Só que tem um detalhe: Jesus não está no meio da igreja batizando. Jesus não está no meio da igreja curando. Se você ler as cartas, você vai entender que Jesus está no meio da igreja consertando. Jesus está no meio da igreja consertando a igreja, exortando a igreja. Tem gente que pensa que Jesus vem para a igreja só para batizar. O Espírito Santo de Deus vem só para batizar. E quando vem, levanta a mão, glorifica, exalta. Mas quando o Espírito está corrigindo, exortando, ninguém levanta a mão, ninguém dá glória. Por quê, pastor? Porque é ruim, está contra o meu pecado. Mas Jesus, ele passeava no meio da igreja para corrigir. Ele está passeando. Ele diz: João, o que tu vê, tu vai escrevendo. Oh glória. Eu não quero entrar nas cartas, eu só quero entrar em uma só, que é de Laodiceia. Jesus falou comigo. Essa carta, todos nós sabemos que antigamente a gente usava carta para se comunicar. Eu entro aqui aplicando agora a mensagem. A carta antigamente era usada para se comunicar. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nem mensagem de texto. As pessoas se comunicavam através de carta. E toda carta tinha um nome de quem está recebendo a carta. Era um envelope. Você escrevia a carta, e no envelope que você colocava a carta para enviar, você colocava o nome da pessoa que ia receber. Você colocava o nome da pessoa que estava mandando a carta. E você embaixo colocava o selo e colocava o nome para onde estava indo a carta. E aí depois de tudo isso, você enviava a carta. A carta chegava, a pessoa lia e era informada da situação que estava acontecendo do outro lado. Aqui é a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque aqui tem o nome de quem está recebendo a carta, tem o nome de quem está mandando a carta, e tem o nome, aleluia, para onde a carta está indo. Pastor, qual é a pessoa que vai receber a carta? Eu te digo, verso de número 14, a Bíblia diz: e ao anjo da igreja, está aí quem vai receber a carta, o anjo da igreja. Esse é o nome que era para colocado no envelope. Quem vai receber a carta? O anjo da igreja. Percebe, querido, que Jesus não está falando para João: João, escreve aí. Quem vai receber essa carta é o presbítero. Não. Quem vai receber essa carta é o missionário. Não. Não é o diácono que vai receber essa carta. Não é o obreiro que vai receber essa carta. Não é o evangelista. Não. Quem vai receber essa carta é o anjo da igreja. Escreve aí. O anjo da igreja é o pastor, é a liderança da igreja. Por quê, pastor? Porque o pastor tem a responsabilidade pela igreja. É por isso, querido, que quando Deus usa a boca dos pastores para pregar uma mensagem dura, você engole. Porque quem entregou foi Deus. Deus não entregou para presbítero, Deus não entregou para evangelista, Deus não entregou para diácono, Deus entregou para o pastor. Engole de garganta para baixo. Eu vim pregar o que Deus está mandando eu pregar. Eu disse um dia para Deus: Deus, só me dá só mensagem dura. Ele disse: só porque tu tem coragem de entregar. A mensagem é para o anjo da igreja. Oh, porque ele tem a responsabilidade pela igreja. É por isso que de vez em quando vem uma mensagem dura,
porque o teu sangue vai ser comprado dele. Aí quando nós liberamos a mensagem e a pessoa não recebe, o problema é seu. Vai prestar conta com Deus, não com nós. A mensagem é para o anjo da igreja. Quem vai receber a carta é o anjo da igreja. Aí ele recebe a mensagem. Isso aqui é uma mensagem, irmão. A carta é uma mensagem. Ele recebe a mensagem e transmite para a igreja. Se quiser receber, recebe. Se não quiser, o problema é seu. Pastor, nós descobrimos quem vai receber a carta. Quem é? Eita. Quem que vai receber a carta? O anjo da igreja. Já pode anotar lá. Quem vai receber é o anjo. Pastor, agora vamos descobrir qual é o lugar que essa carta vai. Ao anjo da igreja que escreve, está em Laodiceia. O anjo que vai receber a carta está onde? Laodiceia. Laodiceia tem 3 características. A primeira característica é que essa cidade, a igreja é rica. Tem muito ouro, prata. Os bancos de toda a redondeza é em Laodiceia. Primeira característica, rica. Tem dinheiro. Tem condição. Segunda característica, tem toda a medicina dos olhos. Todo o colírio está em Laodiceia. Terceira característica, tem as melhores empresas de tecido. O melhor tecido está em Laodiceia. Só que Laodiceia tem algo ruim. E qual é, pastor? Não tem água boa para se beber. A água que tem é morna. E como é isso, pastor? É porque eles recebiam água tanto da cidade do sul, tanto da cidade do norte. A água da cidade do sul vinha gelada, mas no meio do caminho ficava morna, chegava morna. Por quê, pastor? Porque quando você... É claro isso aqui, irmão, não precisa de estudar não. Você pega uma água gelada e coloca fora da geladeira para você ver. Ela vai ficar morna. Da cidade do norte recebia água quente. Só que quando a água vinha, ela ficava morna. É só você esquentar uma água no fogão e tirar do fogão e colocar, ela vai ficar morna. Então eles não tinham água boa para se beber. Por quê, pastor? Porque tanto a água quente é boa. Já tomou um chá quente? É bom. A água geladinha é boa. Só que a água morna não mata a sede. A água morna causa vômito. Não presta. Então ela é rica. Ela tem os melhores médicos dos olhos e o colírio. Ela tem as melhores fábricas de lã preta. Mas não tem água para beber. E a que tem é ruim para beber. Descobrimos para onde a carta vai. Quem vai receber a carta é o anjo. Para onde a carta vai é Laodiceia, uma igreja rica. Agora vamos descobrir quem é que está mandando a carta. Vai doer um pouco para dar glória, mas eu vou falar. Quem está mandando a carta está aqui. E é o anjo da igreja que está em Laodiceia. Escreve isto. Quem escreve? Isto diz o amém. O A? Ué, pastor, por que não, se Jesus é que está ditando, tinha que ter aí isto diz Jesus? E por que não é isto diz Jesus? É isto diz o amém. Porque Jesus está se apresentando para Laodiceia como um amém. Vou pregar de novo. Jesus está se apresentando para Laodiceia como um amém. E por quê, pastor? Porque o amém quer dizer assim seja. Mas existe outro significado. E qual é? Quando você ora, no final você diz. Quando você prega, no final você diz. Quando você evangeliza, no final você diz. Quando você faz um culto no lar, no final você diz.
Quando você dá uma saudação, no final você diz: eu li o texto, no final eu diz. Então é a última coisa. Por que Jesus está se apresentando para a Laodiceia como amém? Porque ele está dizendo: é a última coisa que eu vou falar. Quiser ouvir, ouve. Mas é a última coisa que eu vou dizer. E detalhe, ele diz: testemunha fiel e verdadeira. É verdade o que eu vou dizer. É a última verdade que eu estou dizendo à igreja. Percebe que a igreja é a última. Laodiceia é a última que está sendo lançado a carta. E Jesus está dizendo: eu sou o amém. A última verdade que eu vou falar. Quiser escutar, escuta. Quiser ouvir, ouve. Pratique. Se não quiser, também não tem problema. É a última verdade que ele está falando. É a última correção.